Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto, que, como já lhe dissemos, passa a ter um novo horário. Na edição de hoje vamos falar da recapitalização do Banco Económico, que deveria acontecer até o mês de junho deste ano. Mais de 400 mil milhões de kwanzas é quanto o banco necessita para continuar a operar no mercado. Paralelamente a isso, o Económico não divulgou até o momento o relatório e contas de 2019. Em atraso estão também os balancetes trimestrais desde o terceiro trimestre de 2019, assim como os balancetes do primeiro e do segundo trimestres deste ano. A não divulgação destes relatórios contraria o que prevê o artigo 7 do aviso número 5/2019 do Banco Nacional de Angola e o número 2 do artigo 93 da Lei das Instituições Financeiras, que, segundo o jornal O Mercado, pela não divulgação destes relatórios, o banco incorre em sanções que rondam entre os 150 mil e os 150 milhões de kwanzas, equivalentes a 230 mil dólares. Para analisarmos este assunto, é meu convidado o economista António Stott. Boa noite, eu agradeço desde já o facto de ter aceito o nosso convite. A quando da preparação deste tema, nós contactamos a direção do Banco Económico para saber das razões da não divulgação destes relatórios. Em resposta, o banco disse que apresentou ao BNA um plano de reestruturação que está a ser analisado pelo relador, sendo que, após o resultado desta avaliação, o banco, no caso económico, vai fazer a publicação das contas de 2019. Mas não adianta nenhuma data. O que eu lhe pergunto é se acredita que a publicação destes dados possa acontecer ainda este ano. Boa noite, Cosse. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. Na verdade, a publicação ainda este ano, com o rigor que se pretende, acredito que não. E acredito que não porque envolve uma operação muito complexa, ou seja, a necessidade de conversão do capital, ou seja, injeção do capital no Banco Económico. Isso vai afetar a estrutura, quer dos capitais próprios, quer a estrutura do ativo. Por isto é que, até a data, desde 2019, pelo menos o quarto trimestre, até a data, o Banco Económico não reporta qualquer informação ao Banco Nacional de Angola, e o Banco Nacional de Angola considerou uma moratória. Na verdade, não vai ter que incorrer aos custos de multas, porque o Banco Nacional de Angola conhece as dificuldades na implementação dessa recapitalização e que vai ter um impacto muito significativo nas contas. Nós chegamos a enviar também mensagens, portanto, endereçamos uma correspondência ao Banco Nacional de Angola, que não obtivemos resposta, mas coincidentemente, na edição desta semana do Jornal Expansão, há uma resposta relativamente a este tema, em que o governador do Banco Nacional confirma, sim, que concedeu uma moratória ao Banco Económico e aponta, entre várias razões, o impacto da Covid pela não publicação do relatório. Isto é um assunto que vamos certamente ter a oportunidade de conversar mais à frente. O que eu gostava de perceber agora é se é possível nos escreveres como é que o banco, o económico no caso, chegou a este ponto de estar a precisar de ser recapitalizado num montante como este, são 416 mil milhões de kwanzas. Na verdade, o Banco Económico, para além da atividade bancária, que é a captação de depósitos e a concessão de crédito, também tem participações em outros negócios. Estamos a falar de fundo de pensões, estamos a falar de fundos de investimento e tem a tranquilidade, seguro tranquilidade. E a única fotografia que temos, não podemos aqui fazer uma avaliação do banco porque os dados são muito desfasados. A única fotografia que nós temos são referente ao relatório de 2018, auditados, e o que podemos verificar na altura é que o Banco Económico teve aqui uma rentabilidade dos capitais próprios na ordem de 50%, e estamos a falar de um resultado líquido de 117.866 mil dólares em resultado líquido, face a um capital próprio na ordem de 326.790 mil dólares, e tinha ativos, ou estamos a falar aqui bens e direitos na ordem de 4.399 milhões de dólares. Tinha um conjunto de clientes na ordem de 162 mil clientes. Em termos de canais físicos, tinha 80 agências. Canais eletrônicos, tínhamos 87 mil
cartões ativos, tínhamos também 3.385 terminais de pagamento automático, vulgos TPAs, ativos e 92 caixas de pagamento automático, que são os ATMs, e, não menos importante, empregava na altura 123 colaboradores. Estamos a falar de um banco, e pelos dados, portanto, 1023 no caso. Sim, 1023. Estamos a falar do banco que, pelos resultados de 2018, não era propriamente um banco pequeno. Não. Mas não deixa de ser curioso que essa questão da recapitalização que nós assistimos agora não acontece pela primeira vez. Não acontece pela primeira vez, e isto vem anterior a 2013. Exatamente. Ou seja, antes de 2013, o banco houve dois eventos, o interno e o externo. O evento interno é que o Banco Econômico concedeu créditos sem seguir os critérios e o rigor que se exige para a concessão de crédito, sobretudo ao nível das garantias. E, diante disto, o Banco Nacional de Angola, antes de 2013, fez uma avaliação a esses ativos e considerou que parte dos créditos concedidos o Banco Econômico não devia conseguir recuperar, então tinha que considerar isto como prejuízo. O que é que isto despoletaria? Despoletaria a necessidade de voltar ou de se recapitalizar o banco. Para evitar isto... A quem é que esses créditos foram concedidos? No âmbito do segredo, como é que chama-se? No segredo bancário. Sigilo bancário, não se podia revelar os beneficiários desse crédito. Sabemos que são empresas angolanas e, na altura, o Estado de Angola concedeu a garantia de 5.700 milhões de dólares, alegando que essas empresas ajudaram o governo na implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento de 2013-2017. Até aí, o banco não houve qualquer necessidade de recapitalizar, porque, se por acaso os clientes não honrassem com os seus compromissos financeiros, o Estado de Angola cobria os prejuízos. Outro evento, o evento externo, tem a ver com o facto do banco, na altura, Banco Econômico, Banco Espírito Santo de Angola, na altura, pertencia ao Banco Espírito Santo de Portugal, e o Banco Espírito Santo tinha uma outra subsidiária, que é o Espírito Santo Internacional, que fazia uma espécie de concedia, captava depósitos ou captava recursos, garantindo lucros bastante altos, mas que não tinham qualquer relevância a nível de atividade. E o Banco de Portugal, para evitar que esta prática pusesse em causa o sistema financeiro português, intervencionou no Banco Espírito Santo de Portugal, dividindo um novo banco com os melhores ativos e um banco com os piores ativos, que é o Banco Espírito Santo em fase de liquidação. Nós aqui chamamos de banco bom e o banco mau. Exatamente. O banco mau é que ficou com o crédito que não se poderia recuperar. E o banco bom era para garantir a atividade normal e garantir a sustentabilidade do sistema financeiro português. Mas também o Banco de Portugal não considerou a garantia de 5.700 milhões de dólares emitido pelo Estado de Angola, uma vez que faltavam esses elementos, que era quem eram os destinatários do crédito, os montantes do crédito. Ou seja, uma garantia que era possível recuperar aquele crédito. Faltavam esses elementos devido ao sigilo bancário. O Banco de Portugal não considerou a garantia e intervencionou no banco. No dia seguinte a isto, estamos a falar em agosto de 2014, o governo de Angola revogou a garantia soberana, porque deixou de fazer sentido, e houve a necessidade do Banco Nacional de Angola intervencionar no BESA. E ele intervencionou seguindo dois princípios fundamentais. O primeiro era garantir garantir que o banco assumisse os prejuízos, ou seja, aqueles créditos concedidos que não se devia recuperar, o banco tinha que assumir como prejuízo próprio, depois repor o capital social do banco. E para isso foram definidas 6 medidas fundamentais que cá temos. A primeira medida foi transformar 3.685 milhões de dólares do empréstimo do Banco Mau em capital. Segundo, foi considerar os prejuízos de 4.342 milhões de dólares em prejuízos acumulados. Essas duas operações fez com que o capital do banco fosse nulo, ou seja, absorveu todas as participações do banco. E as outras medidas é para repor o nível de capital. Orientou aos acionistas para aumentarem em 664 milhões de dólares de capital, podiam ser os acionistas anteriores ou entrada de novos acionistas. Transformou-se em 71 milhões o capital, ou seja, o empréstimo do novo banco, que é o Banco Bom, em capital, e o empréstimo de 425 milhões de dólares converteu em empréstimo subordinado. Na verdade, o que é que está a dizer? É um empréstimo com, no mínimo, mais de 10 anos, e não pode ser resgatado antecipadamente. Ou seja, esta transformação permitiu que se elevasse a capital, porque os empréstimos subordinados podem ser adicionados aos capitais regulamentares. A sexta medida era colocar instrumento subordinado de 511 milhões de dólares. Esta sexta medida até agora não foi implementada e vamos ver lá mais à frente. O que é que aconteceu?
Com a implementação das 5 principais medidas, houve a denominação do banco, temos agora o Banco Económico. Banco Económico, exatamente. E houve alteração na estrutura acionista do banco. É o quadro que vamos ver já a seguir. Portanto, o banco, desde 2014 até o momento, sofreu duas alterações da sua estrutura de acionistas. Exatamente. O que nós temos aqui, Cus, é, até outubro de 2014, as duas primeiras operações, a conversão da dívida do BESA Espírito Santo em liquidação em capital e o reconhecimento dos prejuízos, diluiu estas participações do Grupo GN Novas Tecnologias, da Porto Mil, do BESA Banco de Portugal e acionistas privados de 1%. Isto diluiu, outubro de 2014, essas participações passaram a ser nulas. E para entrar no capital, uma vez que parte dos acionistas não manifestaram interesse em aumentar o capital na ordem de 664 milhões, entrou então aqui a Sociedade Nacional do Combustível no negócio do Banco Económico. Entrou através das suas empresas, mas também emprestou dinheiro à GNSA e à Electron Capital. Na verdade, a Sonangol entrou diretamente com 16%, emprestou dinheiro à GNSA, que foi o equivalente a 20% do banco, entrou com o seu negócio de seguro de pensões, que é a Sonangol Vida, o ramo de seguro de pensões, com 16%. O novo banco converteu aqueles 71 milhões em capital, equivalente a cerca de 10%. Depois veio a Sonangol Holdings, que é o braço do Grupo Sonangol para a gestão de participações sociais, com 7%, e emprestou a Electron Capital também dinheiro equivalente a 31%. Era na altura o principal acionista? Era na altura o principal acionista. E por que é que temos a Eletrocapital em vermelho? Porque a Eletrocapital, na verdade, é uma transformação da Porto Mil em Eletrocapital. Ou seja, houve como aconteceu a mudança de nome, também que houve uma mudança de empresas, mas exatamente. Os beneficiários finais são os mesmos. Chegamos a 2019 e é a alteração que ficamos a saber que, portanto, faz com que desapareçam alguns dos acionistas que tinham até 2018. Exatamente. O que é que aconteceu aqui em 2019? A partir de 2019, no âmbito da recuperação dos ativos do Estado, uma vez que a Electron Capital não honrou os seus compromissos financeiros com o Grupo Sonangol, então devolveu, em termos de dação, ou seja, as participações ao Grupo Sonangol. Em 2019, o Grupo Sonangol passou a deter 70% do banco e o restante 20 para a GNSA e os 10 do novo banco. Todo o resto passou a ser detido pelo Grupo Sonangol. Na verdade, aqui coloca-se uma questão muito polêmica, que é até que ponto é aceitável a Electron Capital devolver o empréstimo que foi em cash ou dinheiro vivo com ações que agora não valem absolutamente nada. É o que nós vamos ver no slide a seguir, sendo que, e é importante só, eu vou pedir ao Xisto Bradito só para que nos repita o slide em que nós estávamos, só para explicar um pouquinho aqui aos nossos telespectadores que a razão de ser destas empresas com zero de capital, portanto, corresponde com o facto de serem as empresas que ao longo deste período foram fazendo parte da estrutura acionista, ou seja, nós quando estamos aqui no ano de 2014, portanto, a falarmos da Sonangol Vida, ela no ano de 2014 não existia, não fazia parte da estrutura acionista, passou a constar apenas a partir de, portanto, no período de 2014 a 2018, mas por questões de cronologia nós então entendemos colocar já a partida todas as empresas que ao longo deste período fizeram parte da estrutura acionista. É o caso que podemos ver agora aqui a partir de 2018, portanto a partir da Electron Capital, os acionistas privados, a Porto Mil e o BES Portugal não fazem parte da estrutura acionista, mas como estava em 2014, portanto, entendemos manter. Vamos então mudar de slide para um em que o António Stott diz que todo o dinheiro que foi investido na Sonangol se perdeu. Pergunta que eu lhe coloco é como, sendo que nós conhecemos um pouco como é que funciona o setor bancário no nosso país, e o que se vê todos os anos é que a banca resulta, tem obtido os lucros e muitas das vezes astronómicos, mas ao contrário do que é a realidade, o Banco Económico teve uma trajetória completamente diferente. Como entender isso? Na verdade, o que aconteceu, Cus, é que em 2014
o governo de Angola concedeu a título de prestação suplementar, enquanto acionista que isso da quer dizer? Sonangol, enquanto acionista da Sonangol, concedeu empréstimo à Sonangol na ordem de 1.062 milhões de dólares para a Sonangol manter a sua posição no Milênio BCP, Portugal, e investir no Banco Econômico. Ou seja, em 2014 houve esse investimento. Aqui em azul estamos a falar do valor do Grupo Sonangol injetado diretamente no Banco Econômico. Em vermelho o valor emprestado à Eletrocapital e amarelo o valor emprestado à GNSA. Se repararmos, em 2016 a Sonangol tinha injetado diretamente ao Banco Econômico 176 milhões de dólares e tinha injetado indiretamente através do empréstimo na Eletrocapital 197 milhões de dólares e pela GNSA 84 milhões de dólares, fazendo um total de 456 milhões de dólares. O que é que aconteceu em 2017? A Sonangol considera que o dinheiro que concedeu o empréstimo à Eletrocapital e à GNSA não vale nada. Isto que, do ponto de vista contabilístico, ela registrou nas suas contas que concedeu empréstimo a essas empresas na ordem de 197,84, mas na verdade verificou que não consegue recuperar esse dinheiro, ou seja, os credores não conseguem devolver, é mal investido. Então ele considera imparidade, ou seja, é um dinheiro irrecuperável. O que é caricato é que, para o mesmo ativo, nós chamamos unidade geradora de caixa, em que houve um co-investimento, a Sonangol em 2017 considera que não, eu consigo recuperar o que eu investi diretamente, mas não consigo recuperar o que eu dei ao CUSE para investir na empresa. Aqui sim é que é uma questão que deve ser vista, porque muitas das vezes essa é uma técnica que chama-se de reconhecimento das imparidades e também muitas das vezes é utilizada para a transferência do patrimônio público para a esfera privada. E o caricato é que em 2018 a Sonangol diz ao contrário, olha, o que eu investi e o que eu dei emprestado à Eletrocapital não vale nada, mas ainda consigo recuperar 48 milhões do dinheiro em que emprestei à GNSA. Isto é que não faz muito sentido. E em 2019, quando reparamos nos relatórios de contas, a Sonangol diz, olha, de facto, quero o dinheiro que eu investi, quero o dinheiro que eu concedi empréstimos a essas entidades, não vale absolutamente nada, ou seja, o capital social é nulo. São contas que certamente devem estar a fazer doer a cabeça de muita gente para entender um pouco como é que aqui não se consegue recuperar o dinheiro que foi emprestado. Portanto, chegamos a 2017, não se consegue recuperar o dinheiro que foi emprestado, mas depois já se consegue recuperar em 2018 e chegamos a 2019, nem mesmo o dinheiro da Sonangol. Nem o da Sonangol, nem o que concedeu empréstimo. Olha, na verdade, os telespectadores perceberem, eu vou a uma stand e comprar um automóvel. Compro um automóvel, vamos supor, a 20 mil dólares. Quando eu saio da Standard, já não consigo vender o automóvel a 20 mil dólares. Vamos supor que eu vendo a 18 mil dólares. A diferença entre o que eu comprei inicialmente e o que eu consegui vender no mercado, a diferença é de 2 mil dólares, chama-se imparidade. E isso, em termos contabilísticos, funciona e é execuível. O que é questionável é que, para um mesmo investimento, que é aqui nesse caso o Banco Econômico, eu acho que eu investi e consigo, e o que eu emprestei não consigo. E cria aqui estas inquietações que fazem confusão e fazem a cabeça doer. Exatamente. Provavelmente agora, com a estrutura de governação que o banco tem, grande parte destas dores de cabeça, pelo menos é o que se espera, poderão estar resolvidas, é isso? A princípio, este é um modelo que quase todas as empresas públicas, de domínio público, têm. Na verdade, para fazer aquela operação, nós temos aqui o auditor externo, que garante que as contas apresentadas pelo Conselho de Administração refletem a realidade. Então, os auditores externos têm que validar, têm a obrigação de validar os princípios de imparidade. Ou seja, porque é que para um ativo eu classifico desta forma e porque é que para outro classifico de outra forma. E para dizer que o auditor, a KPMG, na altura, foi multado... Uma das Big Five. Da Big Five, em Portugal, foi multado exatamente por causa da omissão deste facto ao Banco de Portugal e o equivalente à Câmara... Comissão de Mercado de Valores Mobiliários em Portugal. Foi multado, a CMC, equivalente à nossa CMC. Foi multado quer pelo Banco de Portugal, quer pela CMC, porque acham que ela omitiu esta informação ao regulador. Depois, temos aqui o Conselho Fiscal, que garante que as ações dos membros do Conselho de Administração devem estar de acordo com a lei, com os estatutos e com as normas regulamentares. O Conselho Fiscal também tem a obrigação de garantir que as políticas adotadas pelo Conselho de Administração são aquelas previstas pela lei. Não obstante isso, temos o regulador, que é o Banco Nacional de Angola, que também deve olhar para o relatório e emitir a sua opinião. E temos aqui o Ministério de Tutela, que neste caso, tratando-se do banco e não só, é o Ministério das Finanças através do IGAP.
A gestão corrente do banco é feita pelo Conselho de Administração. Que tem à cabeça, Pedro aqui Luís da Fonseca, o Pedro Luís da Fonseca, sabemos que é ex-ministro da Economia, exatamente. Da Economia. Temos aqui o Ramos da Cruz, que é o vice-presidente do Conselho de Administração. Na verdade, se me permitires, o Ramos da Cruz é como se fosse a abelha mestre ou obreiro do saneamento do Banco Econômico. Temos Alice Pinto da Cruz e o Atandel Chivaca, que são quadros seniors da Sonangol, que é representar o grupo Sonangol. Temos Joaquim Quintas, que é o presidente da Comissão Executiva. Doutora Alice Cruz fez parte do Conselho de Administração do Consulado de Carlos Saturnino. Carlos Saturnino, se foi a administradora executiva na altura. E temos aqui o João Quintas, que é, como se diz, prata da casa, é recurso do Banco Econômico. Arlindo da Chaga Rangel, que saiu do BPC, passou pelo Banco Kev e agora está no Banco Econômico. A Enda Pires Teixeira, o João Alves de Almeida, também são quadros do Grupo Sonangol. A Enda esteve no negócio de aviação, a Soner, e o José do Nascimento esteve no negócio de comercialização internacional. O Jorge Pereira Ramos é também prata da casa, também é quadro interno do Banco Econômico. Exatamente. Nós vamos mudar agora de quadro, porque nós até agora tivemos a ver um pouco o que esteve por detrás exatamente. do problema, que tem a ver com o facto de, fruto da não recuperação do crédito, a Sonangol, o Banco Econômico, melhor dito, e a ENSA chegaram a um acordo e que a coisa não correu muito bem. Eu vou deixar que sejas tu a explicar um pouco do que é que aconteceu aqui, muito rapidamente, porque temos que daqui a pouco avançar para um breve intervalo. Não, na verdade, o que de facto aconteceu foi, se repararmos, as 5 primeiras medidas foram implementadas. Até a entrada da Sonangol no Banco Econômico foi tudo implementado. Houve a 6ª medida, que era para a colocação de dívida subordinada avaliada em 511 mil milhões, que não foi. O que é que o Banco Econômico fez? Mais uma vez, foram uma empresa pública e fez a cedência de ativos na ordem de 3.889 milhões de dólares. Quase 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares, quase. Não, 4 mil milhões de dólares. Ok. 4 bi na linguagem anglo-saxónica. Dos quais 3.224 milhões foram créditos que o Banco Econômico tinha e transferiu para a ENSA. Transferiu 100% também do BESA Valorização, que é um fundo de investimento, na ordem de 555 milhões. Transferiu o BESA Patrimônio também com outro fundo de investimento, na ordem de 61 milhões. E transferiu alguns ativos e imobilizações em curso na ordem de 51 milhões. Ou seja, o que é que o Banco Econômico fez? Pegou esta carteira de ativos e de créditos, vendeu a ENSA, ou seja, passou os direitos para a ENSA num contrato de 5 anos com uma taxa de 7% com pagamentos anuais. Ou seja, por que a ENSA? Uma seguradora comprar ativos de um banco? É uma transação que não existe informação disponível. O próprio governador do Banco Nacional de Angola diz que é uma operação que ocorreu quando ele nem sequer se encontrava lá. Ou seja, terá uma seguradora competências para recuperar? Não, tem sido uma prática e é aceitável, pelo menos era aceitável até 2016, usarmos empresas públicas na qualidade de fundo de garantia, na qualidade de fundo de resolução, na qualidade de fundo de estabilidade, né? Era uma prática até 2016 e justificava-se. De 2016 em diante já não se justifica, e aqui na verdade usou-se a Sonangol como um fundo de resolução e usou-se a ENSA também como outro fundo de resolução que era para salvar o Banco Econômico. Vamos fazer uma breve pausa, António Stott, porque chegou o momento de fazermos um curto intervalo para, na segunda parte, nós continuarmos a desenrolar este novelo da recapitalização do Banco Econômico e apontarmos então as soluções que nos traz o economista António Stott para esta edição do Direto ao Ponto. Até já.